Queridos, meus amados, vamos a vocês, os queridos. Aqui está o João com vocês, né? O Senhor nos move de força a força, batalha a batalha. Olha que maravilha. Mas o que eu tenho para você é seguir na etapa aqui. Eu sempre tenho que repetir, peço desculpa, parece que eu estou sempre repetindo, mas há aqueles que vêm ver o vídeo pela primeira vez, vêm, sai, vêm, sai. Então, às vezes parece repetição, mas é para todos, né, mano? Então, nós estamos continuando o nosso seriado aqui sobre a colheita. Nós falamos aqui da transformação, da glorificação e aqui da grande tribulação, e nós já fizemos esses vídeos aqui, né? E alguém quiser seguir os vídeos, você pode bater a página aqui, tá? Você batendo página aqui, você dá um clique em colheita e vai colocar no seu site. Está aqui, tá? Está aqui todos os vídeos anteriores. Ele vai continuar repetindo isso à medida que o senhor vai colocando no coração para repetir ou para como é que é aquela palavra? A, 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 aumentar o nosso conhecimento. Então, nós estamos aqui, mas eu recebi, o senhor tem colocado no meu coração e eu tenho visto também que nós já estamos nesse período de 3 anos e meio de transformação, tá? E eu juntei um Brandon, tem outras coisas. O meu próximo vídeo, que vai ser tempos e metade de um tempo, eu vou fazer esse vídeo em que parece que nós já estamos 4 meses dentro da tribulação. Entretanto, essa parte da tribulação é um período de tempo que o Senhor tem dado para nós, que é a preparação para a colheita. E depois tem os 3 dias de escuridão aqui, depois nós temos a grande colheita e também nós temos o destruidor passando. Esse número 3 aqui é quando começa o grande dia do Senhor, a ira do Senhor. Nós vamos falar aqui, nós temos aqui tudo por escrito, né, do veio do João. Eu só estou buscando em mais de 1.500 páginas aqui trazer para vocês, tá, queridos? E o título do vídeo de hoje é Os 140 mil e as duas testemunhas. Então, nós estamos nesse período de tempo aqui, tá? Ou aqui, tá, queridos? Ou pode ser aqui logo depois da 3 dias de escuridão, mas com certeza depois dos 40 dias, tá? Do 3 dias de escuridão até vai ser 40 dias da grande colheita aqui nessa terra, né, nós? E a noiva, o Senhor tem me dado um entendimento também da noiva, que a noiva pode ser um grupo específico de pessoas que passaram pelo fogo da aflição, que pode ser também todos na terra que têm recebido, redimido pelo Senhor. E eu também passei a entender melhor a própria escritura que fala das 10 virgens, 10 noivas sábias, 10 noivas tolas. E o Senhor me deu um novo entendimento sobre isso. O que a gente pregava antes era que a igreja que estava sábia, a igreja que estava tola. O Senhor tem mostrado para mim que não é muito, muito mais do que isso, tá, queridos? Porque há um grupo de pessoas que não estava aqui nesse grupo, que é as pessoas que não eram da igreja. Cadê eles? Os bilhões e bilhões de pessoas, né? O Senhor tem mostrado que sim, todos aqueles que vão ser redimidos com o sangue de Jesus são noivos, tá? E por isso que o nome. Então eu penso, noiva, noivo, porque isso vai acontecer aqui, tá, queridos? Aqui, tá? Onde vai haver a separação daqueles que foram redimidos no Senhor, aqueles que não foram. Então, as 5 noivas sábias que foram levadas para o céu, né? Esse é o mundo, todas as pessoas no mundo que têm recebido o Senhor e tem foi redimido pelo Senhor. Há outras noivas, as tolas, que vão para a grande tribulação. Então, esse é o mundo também que tem, não, o coração não tem estado onde o Senhor quer que esteja, e aí elas vão para a grande tribulação, mas muitas ainda são do Senhor, está aí o nome, noivas. E para isso acontecer, se você tem intimidade com o Senhor, como eu tenho, no meu entendimento com o Senhor, o mundo inteiro, sem exceção, o mundo inteiro tem que saber tem que saber dessa grande colheita, tá? Porque esse é o juízo perfeito do Senhor. Ninguém vai entrar na grande tribulação, colocar dessa forma, sentar totalmente sem saber nada que está acontecendo na Terra. Isso não vai acontecer, sabe, querido? É por isso que isso vai acontecer. Esses 3 anos e meio, depois de 40 dias. Ele vai falar mais sobre isso. Esse é um novo entendimento que o Senhor tem me dado. E agora fez sentido na minha cabeça, né? Mas, cara, o Senhor ama aquele prisioneiro que está na cadeia, aquele assassino, do mesmo jeito que ele ama nós, ou você, do mesmo jeito.
Então, quando falava dessa noiva, eu falava, cadê esse grupo de pessoas que não é nem mencionado? Mas porque o nome noiva é mencionado, né, a gente pegava como sendo a igreja, mas é um mundo em geral, queridos. É um mundo em geral. E, bom, esse é o entendimento que eu tenho agora. 144 mil, as duas testemunhas começam no 6, no 9. Enquanto isso, após o arrebatamento, a minha noiva habitará comigo no céu. Após o arrebatamento é aqui, tá, queridos? Essa minha noiva, novamente, que eu tenho falado, é o globo, é as pessoas que têm aceito o sangue do Senhor. No entanto, eles parecerão habitar na terra. Enquanto estiver lá, a minha noiva não será prejudicada enquanto ministra a todos aqueles que permanecem após o arrebatamento. Falado nos vídeos anteriores. E você fala, será que é todo o globo que vai ter esse dom de morar no céu e vir olhar as uvas tardias na terra? Isso aí eu já acho que não é. Isso aí são aqueles que são noiva, mas eles têm passado sobre a grande aflição, o grande fogo da aflição, tá, queridos? E nós é mais conhecido como 144 mil, a gente vai ler mais sobre isso. Aqui está ele, o Senhor falando da noiva que vai vir. Aqui depois, aqui na grande tribulação, quando o anticristo estiver totalmente no poder. Isso aqui só é 40 dias, né, mano? Então você pode até falar 3 anos e meio. Só 40 dias aqui. Então muitos vão ficar aqui e o Senhor tem dado para mim um exemplo maravilhoso, Davi, que é sobre a família, como é que é o nome dela? Amanda. E eu vou dar depois desse vídeo, porque não dá tempo. E ela está aqui, ela ficou. Então, não perca o próximo vídeo, vocês vão ver aqui os 144 mil em ação. Então, eles são levantados e ungidos, como você vai ler aqui, para o propósito aqui deles, tá? Vamos ver mais aqui. Ela será como uma vinícola que verificar as uvas atrasadas para ver quando elas estarão prontas. Estes serão muitos, estes serão dias escuros e difíceis, levando à segunda vinda. A segunda vinda do Senhor é aqui, na guerra, aqui em Armageddon, vai ser quando ele vai descer e pôr o pé no Monte das Oliveiras, vai achar o Monte Meio. Eu sei como ele vem e pôr o pé, tá, mano? Ele vai vir aqui a primeira vez, mas ele não vai pôr o pé, ele vai vir nas nuvens, vai catar todo mundo como catou Elim, com flash de luz, e vai embora para o céu com a noiva, ou seja, todos aqueles que foram redimidos no Senhor. A minha noiva reunirá evidências para os dias finais do julgamento. O julgamento é aqui, a segunda vinda. A terra inteira, então, me verá vir sobre a terra e comigo a espada da verdade, o Senhor falando. As terras serão grandemente movidas e os reis e nações, homens ricos, virão a Jerusalém, onde todos verão que eu sou Deus. Tem falado nas Escrituras, na festa de tabernáculos, a nação que não vier em Jerusalém, Jesus está lá reinando, não haverá chuva naquela nação. Eles então declararão que eu sou Deus. 6:4:2, Jesus fala, nosso Deus. Então, quando todos esses santos estiverem reunidos como um corpo, eu, junto com os meus anjos, removerei todos aqueles que escolheram o céu e acreditaram em que eu vim para salvá-los. Ele está falando aqui do arrebatamento. Então eles serão recolhidos e arrebatados para o céu, onde todos os olhos verão a minha noiva e saberão que eu sou Deus. Então isso aqui confirmou o que o Senhor tem mostrado para mim, colocado no meu coração recentemente, que a minha noiva são os redimidos do Senhor, ou seja, são todas as pessoas na terra aqui que aceitaram o Senhor e foram redimidos. O Senhor veio, pegou todo mundo e levou para o céu. E aqui, em 6:4:2, ele chamou todas essas pessoas de minha noiva, todos verão a minha noiva. 0:5:6, nesse momento vi luzes caindo do céu, por entre as nuvens, bem diante dos meus olhos. Então, isso aqui é os feixes de luz. E aqui a nossa irmã falando, havia milhares de pessoas sendo transformadas da mesma forma, tá? Sendo transportadas da mesma forma por anjos. Olhei para a terra, vi as grades, vi fogo caindo dos Estados Unidos. Isso aqui é a guerra, como também a chuva de meteoros. Então, eu entendi primeiro, você vê que ela já estava subindo para o céu. Ela olhou para trás, olha, muitos irmãos veem isso, tá? Quando o céu estava vermelho, os meteoros estavam começando a cair, então o Senhor veio e fez o arrebatamento. Porque isso aqui é o sexto selo, nós vamos ver aqui mais tarde.
Então, um dos feixes de luz veio em minha direção, me pegou num flash e eu sumi. Então, o Senhor veio nas nuvens aqui no arrebatamento com os anjos e teve um irmão que viu claramente esse sonho. O Senhor apontava para cá, apontava para lá, e os anjos iam, e ele no céu delegando todo mundo e os anjos, a velocidade da luz, tiraram todos na terra, porque aqueles que deram o coração para o Senhor não vai passar pelo dia da ira do Senhor, começando no sexto selo, começando na chuva de meteoro, que vem do absinto. Sexto selo começa, vamos falar aqui, isso está em Apocalipse 6, 12 e 17. 884. O dia do Senhor chegar após a conclusão da colheita. Então, nós estamos aqui repetindo de novo, de novo, de novo, de novo. O Senhor vai vir, o Senhor vai vir com os anjos, eles vão pegar a noiva ao redor do mundo, tem faixa da luz. O Senhor vai embora para o céu com a noiva, e aí começa o quê? O grande dia do Senhor é um grande e terrível dia, arrebatamento do seu povo grande para eles, e também guerra nuclear, grande queima-fogo, dias terríveis. Então, aqui isso vai acontecer aqui. O Senhor vai vir, vai pegar todo mundo que tem aceitado o Senhor como Deus, tem sido redimido, vai para o céu, e assim que ele for para o céu, começa a guerra nuclear. Eu teve um irmão, uma irmã, Sara, que viu, ela não sabia se foi a chuva de meteoros, a guerra nuclear, uma logo antes da outra, mas muitos viram assim, tá? Eu acho que a chuva de meteoros vai acontecer primeiro, porque de acordo com o Gilbert Sarr também, ele tem falado, a Terra vai parar e a chuva de meteoros, bilhões e bilhões de meteoros vai cair nas Américas do Norte, Central e do Sul. Aí no Brasil vai ter essa chuva de meteoros e vai destruir muito, muito, muito. E eu acredito que aí que o inimigo, a Rússia e a China e mais 6 países, como fala do mito, terão a possibilidade de vir atrás e destruir os Estados Unidos, né, com nucleares, né? Então, aqui claramente falando que isso aqui é quando começa o sexto selo, que a ira do Senhor não vai ser para aqueles que amam o Senhor. E aqui falando dos 144 mil, os gigantes caem. Aqui Rafael Arquianjo falando, aqui está o link, tá, mano? Você pode dar o clique no link, vai abrir se você quiser ler, tá? Toda a mensagem feita pela Vicky, que é claro, não dá para ler de jeito nenhum tudo, então peguei só uma parte. O Rafael falando, isso faz parte daqueles libertados, quando o quarto selo foi aberto e a morte foi liberada, os gigantes estão chegando. Então, o quarto selo, então, não é o sexto, então isso aqui você vai ver que vai ter muitos transtornos. Amado, espera, tá? Pode esperar muitos transtornos antes dos 3 dias de escuridão, tá? Porque os sonhos que eu vi depois do terceiro dia de escuridão, aqui eu vou ler aqui para vocês, eu tenho mais palavras sobre a praga, e sobre a praga já está acontecendo, a terra está destruída, tá, mano? Depois de 3 dias, não vai ser o 3 dias de escuridão, tá, mano? Vai ser as coisas que vão acontecer, você vai ver a cidade destruída, e aí depois de 3 dias de escuridão, as coisas vão pegar feio. Então, isso aqui é o quarto selo, e então você vai ver o primeiro, o segundo, nós vamos estar aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, é claro, vocês, a noiva, eu não ponho essa honra em mim, mas vão estar andando aqui na terra preparando a colheita. O Senhor brotou em vocês para fazer esse trabalho, e é claro, aqui depois de 3 dias de escuridão, vocês vão ser glorificados. Tem uma diferença, tá, amados? Em transformado e glorificado. Com certeza, glorificação, os seus corpos vão ser glorificados, a gente vai ler aqui, tá? As pessoas velhas, igual João, 60 anos, vira 20, se essa honra for colocada em mim. Mas a gente vai continuar falando mais sobre transformação e glorificação à medida que o Senhor vai mostrando mais e mais as escritas deles nessas 15 mil páginas. Então, continuando aqui, eles farão parte da invasão do seu país com o passar do tempo, quer dizer, os gigantes, os nefelins, mais o capitão do Jesus Cristo, o Senhor, do exército, guerreiro da luz, com sua hoste de anjos, também estarão aqui até a última alma que lhe pertence. Não importa a nacionalidade, venha a ele e o aceite em seu coração. Ele está falando nesse tempo aqui, tá, queridos? Jesus vai andar aqui com os 144 mil, aqueles que querem fazer esse trabalho, o senhor já falou, é um trabalho de livre-arbítrio. Muitos talvez já vai ficar no céu, não vai querer vir para cá. Muitos não. Ele está errado ter falado isso, né? Aqueles que querem ficar para lá, o senhor já falou, é do seu livre-arbítrio. Mas aqueles que escolherem vir aqui, aceitar o convite do Senhor, eles vão estar andando nessa terra, nessa grande tribulação,
Amados, eu vou fazer um vídeo aqui ainda. É inferno, é Nefelim, é os alienígenas, é o anticristo, é as pragas, é a doença, é a fome. Amados, é horrível. Entretanto, vai estar aqui junto com o Senhor, os 144 mil. Não perca, por favor, o próximo vídeo que eu vou fazer sobre a família da Amanda. E olha só o que fala aqui. Este é o amor feroz do Salvador, por seus, por todas as pessoas que ele criou. Tá? Aqui está. Então, não é aquilo que era ensinado na igreja, vai embora todo mundo para o céu, e aqueles que ficaram na terra estão lascados, e lascados para sempre, e no céu está tudo. Não é isso, esse ensinamento que foi ensinado pela igreja, e eu confesso, eu não sei se eu falei isso, que foi um erro, uma falsidade. Foi uma falsidade, foi um grande erro. Não existe ela, não existe essa que subiu todo mundo para o céu e viveram felizes para sempre, e os que estão na terra se lascaram. Não é assim, tá, irmãos? Não é assim. A todo aquele que do coração arrependido. É claro, muitos vão ser mortos, vão perder a cabeça, mas também alguns vão ser salvos. Você vai ver a família da Elim, a desculpa da Amanda, mas ao Senhor e os remanescentes e a noiva vão estar andando na terra procurando corações arrependidos. É claro que à medida que o tempo for correndo mais e mais e mais, os corações mais duros vão ser os que mais ficaram, né? O da família da Amanda, ela se arrependeu logo que teve o arrebatamento. Choraram amargamente. Vai deixar isso para a última vez. O Rafael falando aqui, vejo, vi que vejo um total de 2 gigantes. Aqui está os 144 mil em ação. Contra eles, quem está lutando, perguntei sem saber para olhar. Os guerreiros da luz, os 144 mil. Observei a batalha enquanto um gigante após outro caía sobre os comandos desses guerreiros da luz. Quem são eles? Os 144 mil. Daqueles em armaduras sagradas e reluzantes vindas do céu. Observei a batalha se aproximando no fim, quando o guerreiro da luz invocou a terra para se erguer e mobilizar um gigante. Se você quiser ler sobre isso, aqui está, tá, Watson? São várias páginas. Você vai ver aqui os remanescentes lutando contra esses gigantes, correndo na velocidade. São sobrenatural, né, Watson? E matando os gigantes um por um desses aqui, dessa guerra. Se você quiser olhar, aqui está, você pode dar um clique aqui, os gigantes que caem, e você pode ler tudo isso aqui, tá, Watson? São várias páginas. É uma boa lida, é uma boa lida. E a Vicky, então, aqui ela, nesse último sonho que ela deu, 401, a Bonnie, ela falou, meu filho, embora de alguma forma fizesse parte do grupo de espera, saiu para... Então, aqui é a Vicky falando do filho dela, e o filho, ela viu que o filho dela saindo para cuidar de um assunto bem urgente. Quando o filho dela saiu correndo, ele saiu muito rápido. Ela sentiu que isso simboliza como aqueles dos 144 mil, embora façam parte do grupo da noiva em que se fez preparada, estão sendo preparados para as suas missões sagradas. Então, sim, amados, há diferença todos, todos em tarefas que o Senhor tem dado. Tem aquela noiva que vai sair na terra e vai fazer a vontade do Senhor, fazer os milagres, é a carta de amor para as nações, tem esse grupo de pessoas na noiva, tá? E esse grupo de pessoas que foram treinadas, eu acho que está aqui, ou eu já falei, que vieram, um grupo menor, eu acho que está aqui, que veio desses 144 mil para esses propósitos especiais, sair para fazer milagres, fazer cura, que está acontecendo aqui, tá? Está acontecendo nesta fase aqui, tá, amados? Nesta fase aqui são esses que vem, eu acredito que veio da tribo de Judá, o sangue dele, o DNA dele, DNA deles é da tribo de Judá, isso é o que eu acredito, que eles vão fazer essa parte aqui, tá, amados? É parte dele, isso aqui é os 144 mil, é um outro fazendo outra parte, tá, amados? Eu venho como ladrão da noite, aqui o Senhor Jesus falou, aqui também eu coloquei aqui, se você quiser ler o que a Vicky falou. O nosso Senhor fala, sim, pequena filha da fé, estou levando os meus, aqueles que estão prontos para a minha vinda, que permanecem firmes em mim, aquele cujas vestes brancas como neve, para fora daqui, ou seja, levar para o céu, desta terra perversas e maligna, antes que eu derrame a minha ira e a minha fúria sobre a terra
e todos os seus habitantes, ímpios e malignos. Isso aqui não é porque está falando mal do ser humano ímpio e maligno, não, porque aqueles que não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o pecado deles permanecem, porque todos nós pecamos. Mas aqueles que acreditam no Senhor, você não tem pecado, seu pecado foi limpo no sangue dele, mas aquele que rejeita o Senhor como Salvador, ou não chegou naquele nível do coração e o pecado deles continuam. Então, e há também, entretanto, os malignos são aqueles que parecem ser humano, mas têm 100% de DNA maligno, tá, mano? Nephilim, tá? Eu já li isso aqui, tá? Então, fiquem mais, com a medida que o Senhor for mostrar mais coisas, essas coisas tudo eu tenho lido. Há aqueles que têm DNA misturado do ser humano junto com DNA maligno, e há aqueles que têm 100% DNA maligno, tá? E eu acredito que é isso aqui que ele se refere a isso, tá? Ímpio, eu acredito que aqui é o ser humano que não tem aceitado o Senhor e eles não têm sido redimidos, o Senhor chama eles de ímpios. Porque aquele que fala, você é pecador, é totalmente lógico disso, porque todos nós pecamos. Já falado nesse canal já há anos, né? E nosso Senhor continua: Eu os purifiquei, o meu grande dia chegou. Chorem e lamentem. Então, o Senhor está aqui realmente revisando, falando que esse é o dia dele. O dia dele é quando ele vier pegar a noiva dele, ou seja, todos aqueles que foram redimidos. Eu tenho que falar isso de novo, porque tem uma diferença. Quando o Senhor falar a noiva, tem a diferença. Eu falar aqueles que foram ensinados no fogo da aflição para fazer um trabalho na nação inteira, que com às vezes se refere como noivo, como sendo o globo total, tá? Que aceitou ele. E então ele está falando aqui, o Senhor continua, mesmo, mas eu também venho com as minhas aqui, está, o Senhor está vindo, ele está vindo aqui, tá, manos? Ele está vindo aqui e para ficar aqui nesses 144 mil, tá? Mas não é isso aqui, ele descendo do céu, não. Isso aqui ele vai ser quando ele for aqui no Monte das Oliveiras, mas ele está vindo aqui com os 144 mil. Isso aqui é a primeira vinda do Senhor. É a primeira vinda do Senhor. O que indica que eu pensei que agora ele pode vir, pegar os remanescentes e tudo para o céu e depois voltar para a terra. Eu acho que é exatamente isso que ele fala. Mas isso aqui é a primeira vinda dele. O Senhor vai vir duas vezes, como falado, nos tempos anteriores. Então ele está falando aqui: eu também venho com as minhas duas testemunhas. Então aqui está o início das duas testemunhas. E 144 mil para auxiliar quem? O meu povo, os meus filhos rebeldes. Então você vai ver aqui a Amanda e o meu povo judeu. A Amanda realmente, muito obrigado, senhor, por ter enviado. São muitos vídeos. Ele mandou um texto perfeito para mim passar aqui pela próxima vez, depois do dia de escuridão. Isso aqui são os filhos rebeldes. Então é coisa de pensar o que foi que aconteceu com as igrejas, o que foi que aconteceu com os crentes, que depois que aqui está a noiva, né, tem andado nessa terra preparando a colheita, e depois fazendo a colheita, eles não quiseram ouvir, o coração não estava pronto. Então, isso fica para o próximo vídeo também, tá? Então, há dois tipos. Nós temos os 3 dias de escuridão aqui, aonde a noiva, aquela escolhida pelo Senhor, vão ser glorificadas, tá? Vão ser glorificadas. E é claro, isso aqui é também um exército, não tem um médico, não tem um enfermeiro, etc, etc, etc. Elas vão ser glorificadas e elas vão andar na terra fazendo a colheita, tá? Elas vão andar na terra fazendo a colheita. E é claro, há um número aqui de pessoas para fazer isso, aqueles que o Senhor tem chamado. E depois, isso aqui, o Senhor não volta aqui no terreiro de escuridão, depois ele volta aqui para pegar a noiva, todos que foram redimidos, todos que aceitaram o Senhor, ele vai levar para o céu e depois ele vai voltar com as duas testemunhas, os 144 mil, para quê? Para auxiliar o povo dele, os filhos rebeldes que são dele. Ele já falou aqui em outra mensagem, ele ama aqueles que ficaram aqui, né? E eu acho que não tem aqui, eu não coloquei aqui, que pena, que os 144 mil, quando eu pegar aqui, eu vou concluindo eles, essa Amanda, por exemplo, eu vou achar aqui, mostrar a vocês que um trabalho dos 144 mil é preparar um lugar de abrigo para eles,
Eles não vão ser levados para o céu, mas eles vão ser protegidos em lugares de abrigo. Deixa para o próximo vídeo isso. E aqui então, eu vou parar por aqui. Eu ia ler mais coisas que os 144 mil eu vou fazer. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu não quero correr muito tempo aqui, tá, queridos? Fique na paz, no amor de Deus, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor cobrisse esse vídeo com teu manto de visibilidade, Senhor. Que nem o inimigo, o computador deles, pessoas de má fé, vídeo, conteúdo desse, veja o conteúdo desse vídeo. E que teu manto de visibilidade vai e quebre as muralhas ao redor dos corações da terra. E todos saibam que o Senhor é um Deus bom, um Deus bom que nos amou naquele tempo e nos ama agora e sempre nos amará. Do jeito que nós somos, nós só temos que ir no Senhor e aceitar o Senhor como nosso Deus. Nós só temos que no nosso coração falar: Pai, Jesus, você é o meu Deus, você é o meu Salvador. Fale de coração, estamos salvos. Em nome de Jesus. A gente vê até aqui a próxima. Tchau, tchau.